Ação, entretenimento e muita interatividade. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. DJ Studio, o mais novo espaço de ensaios e gravações de bandas em Salvador. Ensaios, jingles, mixagens, masterização e gravação de bandas em Salvador. Período de 3 horas de ensaio por apenas R$80 à vista. E atenção, porque temos uma super promoção. Fechando 10 ensaios, você paga apenas R$490. Grave o seu primeiro CD por apenas R$1.400. DJ Studio. Estamos na segunda travessa do Saboeiro, número 61. Telefone 3362-3471 ou 988280742. Fale com Daniel. DJ Studio. Segunda travessa. A melhor programação na melhor rádio da internet está aqui, na Rádio Joia. Toda quinta-feira você ouve, às 8 da manhã, Conexão Conhecimento, com o professor Martinez. 10 da manhã, Evolução, com Karina Santos e Gil Porfírio. Às 11, chega o Maturidade no Ar, com Graça Sena e Wagner Greenhalgh. 2 da tarde, Som de Papo, com Gilberto Romano. Às 4, Escuta Aí, com Adriana Santos. Às 5 da tarde, Festa e Forró, com Diego Coscoba. E às 8 da noite, Na Ponta da Língua, com Aline Souza, Rei Júnior e Diego Coscoba. A programação da Rádio Joia tá demais! Curta e compartilhe com a galera a nova programação da Rádio Joia. Toda quinta, a partir das 8 da manhã. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Dicas e curiosidades do mundo automotivo é com a turma do Quarto Eixo, aqui na Joia, com Bruno Charme. Olá, amigos da Rádio Joia. Eu sou o Bruno Charme, do canal do YouTube Turma do Quarto Eixo, e vim para mais uma dica joia. Você já olhou o nível de água do sistema de arrefecimento do seu carro? Lembrando, um nível baixo de água ou a falta do mesmo pode comprometer seriamente o motor do seu carro. Então olha a dica para você. Vamos conferir pelo menos uma vez por semana o sistema de arrefecimento do carro. E vamos usar um aditivo de boa qualidade com as especificações recomendadas pelo fabricante do veículo. E se você quiser mais dicas como essa, acesse www.radiojoia.com ou www.turmadoquartoeixo.com.br. E lembre-se, seja joia você também. Tchau, pessoal. Tchau. Você ouviu Turma do Quarto Eixo. De volta a qualquer momento aqui na Joia. 8h59. Acesse radiojoia.com. Baixe o nosso aplicativo através do Google Play ou confira nossa programação ao vivo pelo aplicativo Radiosnet. Rádio Joia, a sua rádio. A Rádio Joia apresenta Conexão Conhecimento com o professor Martinez. Conexão Conhecimento, muito bom dia, Coscova, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Joia, aqui você é Joia, aqui quem vos fala é o professor Martinez, um abraço à Rádio Joia daqui da UGT, União Geral dos Trabalhadores, um abraço ao nosso querido presidente da UGT na Bahia, Magno Lavini, nosso querido Magno Lavini, com a sua programação também muito intensa aqui e na Rádio Excelso, não é isso, Coscoba? Todo sábado de 9 às 10, não é isso? 8 às 10? 9 às 10, lá o Magno Lavini também é nosso colega e é o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Um grande abraço a Magno Lavini e a todos os sindicatos da União Geral dos Trabalhadores. Meus amigos, mais uma vez estamos aqui, um prazer enorme estar com os senhores aqui. Nós estamos aqui com um débito aí com os senhores, vamos ter aí 7 semanas de 2 horas de rádio. Para cobrir algumas ausências que eu tive que viajar, fizemos uma viagem aqui eu fiz uma viagem para o exterior, tive o prazer de estar nos Estados Unidos da América, ver outra cultura, depois eu tive rapidamente também na Europa e tivemos assim uma nova visão do que vem a ser a cultura
né? Cultura nossa que está realmente muito atrasada quando a gente tem uma cultura lá fora em que a cidadania é a flor da pele. Mas depois dessa viagem rápida, o que para aqui foi longo período, e aí emendando aí as férias, nós retornamos depois das férias escolares e estamos aqui novamente para realizar esse nosso trabalho. Hoje nós estamos trabalhar com a questão da psicanálise. Muito importante, e eu acho que no mundo todo se discute a saúde mental das pessoas. Agora, recentemente na França, Coscoba, pessoas saindo de um restaurante francês, você imagine, né? Se distraindo lá no restaurante francês, um francês, inclusive, um nativo, com a faca, deu facada nas pessoas. O negócio de faca tá pegando moda, né? E aqui no Brasil não vamos nem falar de faca, né? Porque também já aconteceu com um candidato à presidência da República aqui no Brasil. Então nós estamos vivendo um mundo violento em que as pessoas não têm sanidade mental e saúde mental que está faltando às pessoas, né? Que eu mando um abraço à Universidade Católica Dom Bosco, a que eu tive a oportunidade de fazer só na Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, do Grupo Colégio Salesiano. Eu tive a oportunidade de fazer 2 pós-graduações. Uma delas é muito importante, que é a pós-graduação em saúde mental. E a segunda em psicologia organizacional, ou seja, a psicologia voltada para as organizações. Então, essa pós foi muito importante. Aqui um abraço também à Uniara, a Universidade de Araraquara, aqui eu também tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação de psicologia clínica, terapia cognitiva comportamental na Universidade de Araraquara. É um curso muito bom, recomendo que todo mundo possa fazer. Tive bons professores e, graças a Deus, tivemos a conclusão com êxito. Meus amigos, nós vamos falar hoje sobre a psicanálise. Mas antes eu gostaria de falar com o senhor e a senhora de que o Centro Doutrinário de Consciência Cósmica em Vilas do Atlântico, continua a todo vapor. É o nosso centro, onde trabalhamos o biopsico-sócio-espiritual. O ser humano como um todo, o ser humano holístico, o ser humano como um trabalho completo. É uma terapia completa. E aí nós estamos recebendo aí, fico muito feliz, mando um abraço a todos os que estão comparecendo, policiais militares, já pessoal da Guarda Municipal também pode comparecer, e policiais militares, seus familiares, e aí um grande abraço ao Sargento Pires, da Associação dos Policiais Militares Reservistas, Bombeiros e Policiais Militares Reservistas do Estado da Bahia, que nós estamos já com essa filiação para membros policiais militares da Ativa, membros da Ativa, que já podem participar, inclusive do Centro Doutrinário de Consciência Cósmica em Vilas do Atlântico. E lá nós estamos dando, inclusive, a questão da psicoeducação, a questão da grupoterapia. Não perca, participe, certo? 719-9103-0089. 719-9103-0089. Nós temos também, na associação, nós temos a questão da orientação jurídica e a mediação de conflitos, que está sendo implantada com grande ênfase lá, a questão da mediação de conflitos, certo? Conflito familiar, conflito de imóveis, briga de vizinho, enfim, todo tipo de mediação. Estamos aqui recebendo os zaps direto. Eu fico muito feliz com o número de zaps que nós estamos recebendo. Muito obrigado a todos, fico feliz e vamos continuar esse trabalho. Nós estamos também com esse convênio que está para o Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Pré-Aposentados da UGT. Todo senhor que for aposentado, seu familiar, pode participar dos nossos convênios, ou seja, a consultoria jurídica, a mediação de conflitos e a questão também do Centro Doutrinário de Consciência Cósmica, certo? Para a grupoterapia. Então aproveite. E o nosso Sindicato Técnico de Enfermagens também filiado à União Geral dos Trabalhadores, e todos os sindicatos que estejam filiados à União Geral dos Trabalhadores poderão firmar convênios conosco. Nós estamos aqui abertos. Muito obrigado. Volto a repetir, o nosso zap, que faz o atendimento somente pelo zap, pode marcar sua consulta, 719-9103-0089. 719-9103-0089. 719-9103-0089. As suas ordens. Vamos lá, hoje vamos falar um pouco da psicanálise, e existe uma coisa na psicanálise que é importante, e aí para os nossos alunos, meus alunos,
assistir essa aula e se chama o ID. E o que é o ID? ID vem a palavra com a letra I e é depois a letra D de dado. I de identificação, D de dado. ID. O ID foi cientificamente, ele passa a ser descoberto quando surge a psicanálise freudiana. Foi Freud que começou a descobrir cientificamente o ID, e o ID de Freud é um ID pessoal, certo? Próprio de cada um. Foi uma descoberta que ele tirou um pouco da questão da mistificação, da questão filosófica, de que nós teríamos algo como se fosse externo a nós, né? É o pensamento de Freud. E passa então a ter uma estrutura dele, dentro dele, quando ele nasce, desde a época uterina, ele começa então a sentir as sensações da própria mãe, a guardar aquilo ali. Aquele material é um conteúdo de imagem, de sensações, né? De ideias que vão ficando dentro desse ID. É um conteúdo que nós podemos falar que é um conteúdo reprimido, e é um conteúdo de coisas também esquecidas, porque nós não podemos ficar com tudo na nossa mente. Então a natureza coloca um reservatório. Esse reservatório é o ID. O ID é como se fosse um mar enorme, no fundo do mar, aquele marzão, Oceano Atlântico, o fundo do mar é o ID. O que acontece? Se você vai jogando muitas coisas no ID, conteúdos reprimidos que a nossa sociedade nos reprime, ou seja, nos proíbe de certas atitudes, certas sensações, certos sentimentos, certos propósitos. Ela não nos proíbe. Como ela nos proíbe, esse material, esse conteúdo é reprimido. E ele vai para onde, gente? Vai para o inconsciente, vai para o fundo do mar. E as coisas esquecidas. Só que no fundo do mar não se está ali, como no ID, não se está tudo perfeito, tudo conectado. Vai ficando tudo meio desconectado. E o que vai conectar é quando ele vier à tona, aquele material. Quando vem à tona, aí nós temos a nossa consciência, é que ela vai conectar, ela vai arrumar. O consciente de Freud é como se fosse um governador. Nós somos governados pelo nosso consciente. Então a consciência vem e vai arrumar aquelas informações que vêm do ID. Quando nós perdemos essa consciência, quando nós perdemos esse controle, o ID, que é algo que não está muito conectado, está muito misturado lá no fundo do nosso reservatório, ele vem com muita força. E aí nós temos também os nossos desequilíbrios, certo? E os nossos desequilíbrios, eles fazem com que nós venhamos a ter ações que são ações típicas de pessoas não racionais, pessoas que já oferecem, entre aspas, a questão da insanidade mental, certo? Por exemplo, aí nós temos aí o caso deste rapaz que ofereceu a facada, desferiu a facada contra o candidato Jair Bolsonaro. Não é normal que ninguém faça numa praça pública, leve uma faca e lá consiga desferir facadas em uma pessoa. Isso não é normal. Já passa que é uma pessoa que não tem uma sanidade mental. Na minha opinião, é um direito que me assiste ter esse pensamento, até porque eu sou advogado criminalista e passei a estudar os crimes, né? Fiz várias matérias de criminologia na minha pós de ciências criminais, uma das pós que eu fiz também, pós-graduações, e no meu mestrado também, desenvolvimento humano, o próprio doutorado. Então eu passei a analisar essa questão. Então a gente começa a estudar o crime, fazendo um link aqui com o crime e a psicanálise jurídica, né? Psicologia ou psicanálise jurídica. Então, psicanálise jurídica. Então a gente faz o quê? Quando um crime ele tem um objetivo financeiro, ele tem um objetivo de alcançar alguma coisa, certo? Você tem um objetivo para alcançar alguma coisa. Tem uma finalidade. O cara vai roubar porque ele está precisando de dinheiro. Ele vai participa de uma organização criminosa porque aquilo dá dinheiro a ele, certo? Então, não justifica, lógico, nenhum crime justifica, mas você percebe que há uma determinada finalidade.
Nessas outras modalidades de crime em que não há uma finalidade, por exemplo, crime sem nenhuma finalidade, vamos botar 3 categorias: o crime com uma determinada finalidade, o crime na segunda categoria com finalidade passional, e a terceira categoria, o crime sem nenhuma finalidade. Por exemplo, nós temos o caso aqui na Bahia, há alguns anos aconteceu, o atirador do shopping, Matheus Meira. Era um estudante, caso público notório, de medicina, já no último ano, 6º ano, que por desequilíbrio psíquico, mental, né? E uma coisa triste, lamentável, ele entrou no cinema e metralhou as pessoas que estavam ali sem ele conhecer, sem nada. Então nós vamos falar de um crime sem nenhuma motivação, porque ele ouvia vozes. Essas vozes vêm de onde, gente? Vêm do id, do inconsciente. Essas vozes são alguma coisa desconectada lá no id, alguma coisa está lá que não tem conexão e que a consciência não conseguiu controlar, absorver, dar uma forma. Então, a perda de controle do ego que está na consciência. A função egóica está totalmente desmantelada, está sem controle, é uma disfunção egóica. Então, essa terceira categoria desse crime aí é um crime sem nenhuma finalidade. É um crime totalmente, uma situação de esquizofrenia, de psicose, lamentável, em que ele então passa a atingir pessoas a ermo, sem conhecer, sem nada. Na outra categoria, na segunda, que é o crime passional. Então o crime já é movido por uma certa paixão, por uma certa, digamos assim, um estado alterado de consciência voltado para um determinado assunto que lhe deixa com esse estado alterado de consciência. Por exemplo, os crimes em que o homem ou a mulher mata o seu companheiro, o homoafetivo, enfim, é um estado passional. Ele se apaixona por aquela pessoa e não aceita a perda, geralmente é assim, né? E nesse caso ele comete o delito, certo? Então isso tudo também é um estado alterado de consciência que vem de onde, gente? Vem novamente, repetindo, vem do inconsciente. Esse inconsciente aí domina, né? Que nós temos aí depois em outra oportunidade, nós vamos falar sobre o superego. O superego, que seria um controle moral, educacional, social, psicossocial, lá o que seja. Ele está com furos, ele passa direto para a consciência. O ego, como governador, não controla, não dá uma interpretação, não conecta isso fica desconecto. Então, desconectado. Existe então alteração da consciência, e nesse momento em que a consciência é inteiramente alterada, o ego perde o seu controle, a consciência perde o seu controle. Então, a partir do momento, ele é dominado pelo id, o id domina. Então, você tem esse estado alterado de consciência, e esse estado alterado de consciência, ele provoca os crimes passionais. Me parece que neste caso do rapaz que atirou, que desferiu a facada, uma única facada no candidato Jair Bolsonaro, me parece que estava com essa alteração de consciência por uma ideologia, por uma coisa passional, por ele não gostar do candidato. Ele aí perde o controle e dá a facada. Lógico que ele vai responder criminalmente por isso. Então não é normal, ele não ganhou nada com isso, quer dizer, em tese, né? Não estou aqui fazendo julgamento do caso em si. Estou apenas fazendo um exemplo didático para uma questão do estado alterado da consciência. Então, não tem sentido o cara ir preso por um momento desse, um desespero de vida, não sei. É uma situação muito complexa. Então, prova, na minha opinião, que é uma pessoa que, em tese, sem fazer julgamento, sem fazer nenhuma análise, só a nível de tese, só a nível de didático, que eu acredito que poderia se pensar em analisar a questão da sanidade mental. Então, a sanidade mental, quando ela é perdida, a pessoa fica totalmente descontrolada. Esse conceito de controle é um conceito social, né? Descontrolada para as regras sociais. As regras sociais não permitem certos tipos de conduta. E esse tipo de conduta, quando ele é feito por uma pessoa porque está com seu estado alterado da consciência, vindo do id, nós temos o descontrole. A mesma coisa, por exemplo, é o caso dos lobos solitários na Europa, em que na Alemanha se tem um índice quase zero de criminalidade,
E há pouco tempo, acho que não tem um mês e pouco, em Frankfurt, na Alemanha, o rapaz entrou e esfaqueou 18 pessoas no ônibus. Ele totalmente no estado de alterado da consciência, do id, para que ele pudesse fazer isso. Fala-se que ele estava vendo na internet uns vídeos sobre o Estado Islâmico. Isso aí está se analisando lá na Europa. Então a saúde mental na Europa está uma questão de muita preocupação. E a saúde mental e o id aflorado e a consciência, quando ela se perde, ela está vindo também de acordo com o nosso sistema de vida atual. É um sistema em que você tem uma sociedade extremamente consumista, que só visa o consumo, só visa os bens materiais, só visa o capital propriamente dito. Você não visa outra coisa a não ser o capital. Você não visa alguma coisa sua espiritual, alguma coisa sua que fosse um pouco fora dessa relação de consumir bens, de ter bens. E a tecnologia, que está muito avançada, isso é muito bom, lógico, não tenho dúvida nenhuma, mas, por outro lado, está afastando o ser humano. O ser humano não está tendo mais contato pessoal. Na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas estão muito sozinhas. Canadá, os países mais desenvolvidos, as pessoas estão sozinhas. Então, estão praticamente criando-se os lobos solitários, porque ele fica sozinho, não tem uma relação de vínculo familiar, afetivo, que é muito importante, não tem uma relação de vínculo de amizades, que também é muito importante, né? E aí a gente vê aí grupos, por exemplo, eu vou no Shopping Barra, né, Coscova, e vejo aqueles grupos de pessoas aposentadas que se reúnem ali. Tem inclusive desembargadores aposentados que se reúnem todo dia lá, Coscova, na semana eles vão e se reúnem. Isso é bom, isso faz parte da saúde mental das pessoas, conversar com as outras pessoas pessoalmente, não é? Ter o contato pessoal. Hoje você só entra através do Facebook, né, Coscova? E do Zap. Isso faz um isolamento. Você se torna uma pessoa isolada. Isso faz mal, Coscova, à sua saúde mental. Então, você vir para aqui para o programa com o professor Martinez, esse contato pessoal faz bem à sua saúde mental, Coscova. Tá certo? E Coscova aqui com o nosso produtor. Então, esse contato das pessoas é que está faltando. As pessoas perderam a questão da humanidade, a questão de relacionamentos que não sejam por interesses econômicos, de capital ou tecnologias, e etc, etc, etc. Então, precisamos voltar um pouco a esses contatos pessoais, a pessoas idosas se encontrarem, aos jovens também se encontrarem pessoalmente, a terem mais contatos pessoais, a terem mais uma questão humana. E hoje a gente vê aí Europa. Eu quero agradecer aqui ao auditório que está novamente lotando e novamente as conversas começam a surgir. Peço o silêncio aqui ao auditório para que não conversem. Quem quiser conversar, o celular, olha aí, o celular, o Zap aí novamente está falando dele, olha aí chegando. Então que deixem aí o local para que possam ter uma conversa mais tranquila. Então essa é a questão do inconsciente. O id, nós temos os conteúdos reprimidos, os conteúdos esquecidos, eles estão no id. Estão lá de forma desconecta. Por quê? Porque o id ela é uma realidade subjetiva primordial. Ou seja, ela existe como base, certo? O mundo interno existe antes de um indivíduo ter experiência do mundo exterior. Então o id ele existe antes da experiência consciente do homem, do ser humano. Então, assim, o id aparece na teoria freudiana como uma fundação, acima da qual edifica-se a personalidade. Então, o id está lá, ele é uma questão subjetiva, ele é primordial, ele é básica, certo? E, falando aqui de Jung, Carl Gustav Jung, ele vai mais além. Gustav Jung fala que nós temos o inconsciente pessoal de Freud, e nós temos o inconsciente coletivo. E aí, novamente, o inconsciente atuando de forma decisiva. E para Carl Gustav Jung, esse inconsciente coletivo, ele é formado por arquétipos, certo? Que são imagens, figuras que estão
na mente da humanidade desde os seus primórdios, na mente da humanidade desde a existência da humanidade, ou antes, e mais, da nossa espécie, a nossa herança. A nossa herança é inconsciente. Esse está no inconsciente coletivo, que está interagindo. O inconsciente coletivo está interagindo. Esses arquétipos que estão dentro do inconsciente, ele passa a interagir com o nosso inconsciente pessoal, segundo Carl Gustav Jung. E esse inconsciente coletivo, ele está também recebendo novas informações. Então você pergunta, por que um crime, por exemplo, só para o senhor e a senhora ter uma ideia, por que um crime de facada que vem ocorrendo na Europa? Olha só, veja só. Um crime de facada que vem ocorrendo na Europa. Então, aí nós temos o quê? Uma situação que começa a ocorrer na Europa. E, de repente, um candidato aqui no Brasil, ele é atacado por uma faca, uma pessoa dá uma faca. Observe, a informação hoje em dia, pela internet, pela televisão, pelo rádio, por tudo, hoje a internet, né, evidentemente, ela é uma velocidade incrível. Então, isso penetra no inconsciente, no nosso inconsciente pessoal e até mesmo coletivo. Então, o ser humano tem uma tendência a repetir atos de outros seres humanos. Não tenha dúvida nenhuma. O Alberto Bandura fala do sistema da imitação seletiva, certo? Se imita seletivamente condutas humanas. Então, o indivíduo vê aquela imagem, vê aquela situação de facada, e não é à toa que o ser humano repete. Então você note que a partir daí você vê uma facada lá e aqui começa a surgir no Brasil. Deus queira que esse comportamento não se repita mais no Brasil, ou que não se vire até uma moda, como hoje é uma coisa assustadora na Europa, essa questão. Desde do ataque da facada em Frankfurt, foram mais de 18 pessoas, até agora, essa semana, a facada que foi dada na saída de um restaurante na França. Então, por aí nós estamos notando que o inconsciente coletivo, ele está agindo. As pessoas estão captando essas mensagens, está indo para o seu inconsciente pessoal, está sendo interpretado, está indo para o inconsciente coletivo. E mais assustador ainda é que as pessoas não estão com saúde mental. Elas estão com a questão de insanidade mental, certo? Está existindo aí a insanidade mental. Então, isso está também no mundo todo. Nos Estados Unidos, o ataque era através de uma arma, em que ele entra e atira, principalmente em escolas. Note bem, uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, com referência a escolas, locais em que há o aprendizado, locais em que há o fechamento das pessoas para este aprendizado. Então é muito importante que a gente tenha cuidado com o ambiente de faculdades, o ambiente de escola, principalmente na questão da saúde mental das pessoas, porque o ID é aflorado nesses locais. Por quê? Porque esses locais são locais em que se trabalham a mente. Há um trabalho na questão do inconsciente, há um mexer o processo educacional, ele mexe com a sua questão da consciência, com a sua questão de interpretações, com a sua questão mental. Ele começa a mexer. E esse mexer pode, como se você tivesse, vou dar um exemplo análogo só para entendimento, se estivesse na água do mar, mexendo, colocando um pedaço de pau, mexendo no fundo, esses sistemas do ID, é a minha tese, eles vão aflorando. É muito importante que a gente tenha muito cuidado ao trabalhar nisso. Então, vejam só, eu defendo aqui o projeto, inclusive estive lá na Europa, inclusive na Argentina também, para esse propósito, certo? E de lá, na Espanha, eu tenho a cidadania espanhola, tenho descendente, minha descendência é espanhola, então eu tenho da Espanha, então eu tenho a cidadania da União Europeia. E conversando também, não só em universidades da Europa, mas universidades dos Estados Unidos, a questão da importância de nós, professores, começarmos um trabalho imediato sobre a questão da saúde mental da criança, do adolescente na escola, na faculdade,
certo? Porque esse é um processo educacional. Ninguém, eu vou afirmar uma coisa aqui muito forte, ninguém fica bom da saúde mental, ninguém se equilibra se não tiver um processo educacional. A psicoeducação hoje é a base. Você precisa querer, você precisa se conscientizar e você precisa se trabalhar. O terapeuta, como a gente fez a diferença na aula passada, o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, só vai te auxiliar, vai te mostrar o caminho, como professor. O professor mostra o caminho. Você que tem que trilhar esse caminho. Não tem como a gente trilhar por você. Eu não tenho como fazer com que a pessoa aprenda porque eu quero, porque eu digo a ela que ela vai aprender. Ela aprende por si própria. Lógico que a gente está direcionando, a gente está orientando. A mesma coisa é o processo terapêutico. Precisa passar obrigatoriamente por uma questão da psicoeducação. Não tenho dúvida sobre isso. Então esse ID que nós estamos estudando aqui, é muito importante que vocês tenham em mente que é um inconsciente e que precisa ser trabalhado. Que precisamos tomar consciência, na medida do possível, de muitos conteúdos que estão no nosso inconsciente. Esses conteúdos, eles podem nos trazer muitas infelicidades, porque nós estamos num processo id, inconsciente, e consciência, e funções egóicas, do ego. O ego é o que controla a nossa vida consciente. Então o ego, ele é como se fosse um governador, ele está governando as nossas atividades. Então o governador tem que governar bem, porque se governar mal é um caos. Concordam comigo? Não há dúvida disso. Então essas formas de aflorar do id, elas podem aflorar ou podem ser buscadas. É como se você conseguisse um aspirador sugar aquelas informações que estão no id e que vêm à tona na consciência, através de associação de ideias. Então vamos lá. Eu estava vendo inclusive na questão de saúde mental, em Massachusetts tem um trabalho, a universidade de lá, para atendimento às pessoas, um trabalho psicossocial extremamente transdisciplinar, multidisciplinar. É uma clínica ampliada e compartilhada. É muito importante que entenda isso, é uma clínica ampliada e compartilhada. Então lá nesse trabalho que ocorre lá em Massachusetts, né, a gente pôde observar uma questão muito importante, que é o trabalho que eles estão fazendo com pessoas que sofreram estresse pós-traumático. Esse estresse pós-traumático foi um estresse oriundo do World Trade Center. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem se desvencilhar daquelas imagens. E elas surgem na sua consciência. E lhe fazem muito mal, muito sofrimento psíquico, muito sofrimento mental. Então a pessoa passa a ter esse sofrimento mental quando ela recebe aquelas imagens oriundas daquele World Trade Center. Aquele atentado que foi algo lamentável que tenha ocorrido, esse atentado lá nos Estados Unidos. Então essas pessoas são direcionadas para um setor da universidade no sentido de que tenham esse trabalho. Nós estamos querendo fazer essas palestras lá agora no início do ano de 2019 no sentido de ampliar o trabalho para a psicoeducação. Nós temos um projeto para a psicoeducação, um projeto que vai também com a terapia Mindfulness, que é a terapia da aceitação e da meditação. Também um trabalho que tem tido muita repercussão internacional, é a terapia Mindfulness. Esse trabalho é muito importante, ele tem sido aceito em outros países do mundo e nós estamos querendo desenvolver esse trabalho nas universidades, tanto da Europa, Estados Unidos e Canadá. Nós temos tido grande receptividade, porque essas imagens que estão no inconsciente, gravadas no inconsciente, no id, dessas pessoas do estresse pós-traumático, elas não vão mais
sair dali. É algo muito forte. E é preciso que se faça um trabalho de psicoeducação no sentido de buscar uma nova significação para aquela situação. Uma espécie de paz mental. Apaziguar a mente. É muito importante que a gente possa apaziguar a mente. Apaziguar e tentar fazer com que a nossa mente possa conviver melhor. E aí o convívio depois nós vamos falar sobre, em outra oportunidade, explicar o superego freudiano, mas hoje nós estamos nesse convívio id, inconsciente, e o consciente governado pelo ego. Então, prosseguindo aqui, o id, na teoria freudiana, ele é uma fundação acima da qual vai se edificar, vai se formar, vai se desenvolver a personalidade. Então, a importância da educação na criança para a saúde mental. De 1 a 5, de 1 a 7 anos, nós temos uma formação. A criança, quando nasce, só tem o id. Ela vai formar o seu ego, vai formar o superego, teoria freudiana. Então, a importância de você desenvolver esse id, que ele possa passar a sedificar aí, possa ter o surgimento de um ego que seja um equilibrador, que seja um ponto de equilíbrio na nossa vida e na nossa saúde mental. E a gente tem muito preconceito quando a gente fala em saúde mental. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, pelo que eu já pude falar e pude observar, que nós recebemos essas informações via internet, via televisão, num sistema extremamente corrido, dinâmico, numa estrutura de relações líquidas, que são relações fluidas, relações que não se solidificam, né? As relações afetivas não estão se solidificando, as relações de emprego não estão se solidificando, e mesmo que elas se solidifiquem, no Brasil, por exemplo, mesmo que você tenha uma perda do poder aquisitivo, pela perda do poder de compra da moeda, o valor dela real é um e o nominal é inteiramente outro, e cada vez mais tendo a defasagem entre o real e o nominal que você pode comprar, e você tendo esses estímulos e necessidades de consumo, tecnologia extremamente avançada, desemprego. Então tudo isso vai acumulando conteúdos em seu inconsciente. E chega um ponto que o seu ego pode não suportar. Então, pode se desequilibrar. Então, um problema de saúde mental não é um problema que a gente possa olhar esse problema para uma outra pessoa, para um terceiro. Não existe isso. O problema da saúde mental é um problema que pode estar perto de nós, do nosso parente, do nosso amigo, ou até em nós mesmos. Então, requer que a gente procure uma forma de reequilibrar esse ponto de equilíbrio, voltar esse eixo de ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio está dentro dessas funções egóicas. Então, dentro dessas funções egóicas, a gente tem que novamente se reequilibrar. Então, é uma sociedade em que eu tenho hoje um carro, eu quero ter um outro melhor. Eu preciso hoje de segurança econômica, e a economia não dá segurança econômica a quem quer que seja, principalmente no nosso país. Eu preciso de proteção, eu preciso de pertencimento, pertencer a um grupo social, pertencer a um grupo familiar. São tantas necessidades e necessidades dinâmicas, de estruturas fluidas, de líquidas, em que não tem uma solidificação, que realmente fica difícil. Então se recorre à terapia, se recorre à psicanálise, se recorre à psiquiatria, que hoje é focada muito na medicação, mas pode estar aliada à medicação com a terapia, a psicologia tradicional, científica, enfim, se recorre a tudo, até mesmo, por exemplo, se recorre à questão da religião, religare, né? Questão da religião, questão da espiritualidade, a questão da meditação, a questão da terapia mindfulness, que é meditação e aceitação, enfim, se recorre ao que for necessário. Não há, eu, por exemplo, não faço nenhuma discriminação ao que a pessoa vai recorrer para se reequilibrar. O importante é que ela esteja
com seu ponto de equilíbrio, com suas funções egóicas equilibradas. E que ela esteja consciente, muito importante a psicoeducação também. Agora, se ela vai para qualquer linha, até mesmo espiritual, nós temos aí processo de regressão cientificamente, pela psiquiatria, pela psicologia, só aceito em vida, e em alguns casos até o útero. Mas eu mesmo já aconselho em certos casos onde a ciência parou, travou, ou seja, não tem mais saída, que se faça até os projetos de regressão espiritual, porque alguma coisa pode estar acontecendo. E aí, na regressão espiritual, pode ser que você tenha uma regressão de vidas passadas. Não estou aqui discriminando nada, aliás, eu não tenho poder de discriminar nada, aceito tudo como válido. Mas pode ser também, pela teoria que nós vamos estudar ao longo dessas entrevistas, a questão de Jung, que seria um acesso ao seu inconsciente coletivo e não um acesso espiritual. Aqui não estou fazendo nenhuma discriminação nem nada, pelo contrário, eu sou adepto de tudo, certo? Chegou até um policial que não foi aqui do estado da Bahia, foi de outro estado, que estava com sensações estranhas, esquisitas, desconforto psíquico, funções egóicas totalmente descontroladas. Ele não podia estar na rua. Então, através das nossas palestras, foi em outro estado, aqui em Sergipe, a gente pôde, através dessas palestras em Sergipe, a gente pôde descobrir, pude passar a ele a psicoeducação, e através da psicoeducação ele pôde se conscientizar disso, e ele preferiu fazer um trabalho espiritual na linha do Vodou. E eu acompanhei, achei muito interessante, e até linkei isso, fiz um link para ele logo depois, que respeitando a linha espiritual, que eu acredito muito, pode ter sido um trabalho de Vodou, que é um trabalho são as raízes nossas africanas que tem as linhas espirituais, são muito interessantes. Eu gostei muito da linha de Vodou e até tive num centro, e eles me deram até material para estudo, muita coisa que veio do Rio de Janeiro, muita coisa legal, e eu estou lendo, gostei muito, parabenizo o trabalho, e ele se reequilibrou não conseguiu com nada, nem com remédio, fez a linha do Vodou e se reequilibrou. Então eu não estou aqui para fazer nenhum preconceito, certo? Eu sou muito eclético, gosto muito de estudar, ver tudo, analisar, e para cada pessoa uma solução. Então não tem nada de discriminação. Eu, por exemplo, gosto muito do Evangelho, gosto muito até porque a gente precisa ter uma fé, né, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu vou essa fé, faço a profecia dessa fé e pronto, não tem nada a ver de discriminar ou tirar, desqualificar de outra linha, que todas elas devam chegar a um ponto comum, que é a existência de um Deus, a existência de um grande arquiteto do universo. Esse grande arquiteto do universo é que nos rege, né? E muitas coisas que a gente pensa, aonde que se pode chegar na pessoa através de um desequilíbrio mental, certo? O mal pode chegar através do desequilíbrio mental, ou seja, da perda da saúde mental, e que nós estamos assistindo hoje no mundo. Então a gente tem que acreditar. Sei que ele ficou bom com isso, muito bom, pelo menos no momento está reequilibrado. O que interessa para o ser humano é ele se reequilibrar, ele voltar a ter o seu ponto de equilíbrio, voltar a ter as suas funções egóicas funcionando normalmente. O que foi realmente é um caso que nós, estudiosos, pesquisadores, cientistas, vamos estudar. Fazendo aqui a questão do inconsciente coletivo, fazendo um link aí, uma mistura, vou misturar um pouquinho, tá? O inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung, e vou fazer para a constelação familiar, que eu gosto muito também da linha de constelação familiar, gosto de fazer esse link, gosto de estudar. Na constelação familiar, ele poderia ter alguma coisa no inconsciente coletivo relacionado à sua família, um conflito lá que estava no inconsciente coletivo. Uma hipótese, estou levantando aqui hipótese. Nós estamos aqui num programa debatendo, discutindo, transmitindo essas informações, trazendo informações também sobre a questão da saúde mental, que é um problema muito complexo. Não é um problema só da medicina, não é um problema só da psicologia, não é um problema só da psicanálise, não é um problema só da terapia, não é um problema só da sociedade, não é um problema só da psicossociologia.
Não é um problema nesse nível, o problema é muito mais profundo, muito mais sério, certo? Envolve mistérios do ser humano, na minha opinião. O ser humano é um mistério, a nossa existência é um mistério. Então a gente não pode só limitar a saúde mental à questão de ciência, porque seria muito atraso nosso intelectivo, não é verdade? Então a gente vê que essa questão do inconsciente, quando trata de um problema de família, e o próprio Vodou ele fala algumas coisas de maldições ou vínculos com os seus antepassados que possam estar te influenciando na atualidade. Como romper esse vínculo, esse link? É uma questão que eu sempre comecei a me perguntar. Como é que a gente vai romper isso? É uma questão que deixa uma interrogação. E aí, cada um tem sua forma de romper, né, com isso. Vamos imaginar que você conseguisse chegar até esse inconsciente coletivo, ele é obscuro, ele é inacessível, mas você conseguisse captar esse ponto de um vínculo com o antepassado seu, e usando a linha junguiana, psicanálise. Um passado seu que você tivesse um vínculo e que tivesse algo que estivesse sendo transmitido para você por um problema de seus antepassados. Como você cortar esse vínculo? Aí você vem para a constelação familiar. Se você quiser fazer esse caminho com Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele fala da seguinte, é vivo, né? Fala da seguinte situação, o Bert Hellinger. Ele fala de ordens que são dadas no seu inconsciente, ordens de amor, né? Ordens de hierarquização e ordens do perdão, certo? Então a desvinculação ocorre com essas ordens que você dá ao seu inconsciente coletivo para ter amor, né? Porque seus antepassados vieram antes de você, para ter hierarquia, porque eles hierarquicamente se vieram antes, tem que ter hierarquia, pai e mãe, segundo Bert Hellinger, e eu acredito que sim, tem hierarquia com os filhos, e assim sucessivamente. E o terceiro ponto, que seria o perdão, porque muita gente não perdoa na família as mágoas, e a família é onde está enraizado também muita coisa forte dentro desse inconsciente coletivo, que se comunica com o inconsciente pessoal, que interpreta situações e que traz à tona da consciência situações. Para a gente entender bem isso, eu gostaria que o senhor e a senhora fizessem um pequeno exercício agora. Prestem atenção. Faça uma análise agora, com calma, sente com calma e faça uma análise se o seu comportamento, ele é parecido com algum parente seu que você conheça. Faça essa análise. Se você descobrir que o seu comportamento é parecido com algum parente que você conheça, você vai começar a entender a ligação que você tem com a sua genética familiar, certo? A sua morfogenética, a genética familiar que vai estar aí forte, atuando dentro de você. E aí você começa a ver essas relações que estão nesse inconsciente, certo? Seu. E que muitas vezes quando você começa a se observar, observação de si mesmo, e isso nos leva à reflexão, certo? Reflexão é um assunto que é estudado em todas as doutrinas. A doutrina espírita estuda muito a reflexão, o próprio evangelho estuda a reflexão, a ordem iniciática filosófica Rosa Cruz fala muito da reflexão. Enfim, reflexão, observação de si mesmo, do seu comportamento. Você vai ver que muitos daqueles comportamentos que você teve pode estar ligado a algum familiar seu e que vem à tona tomando a sua consciência. É maior do que você, é mais forte do que você. Toma a sua consciência, domina a sua consciência, muitas vezes pode até perder o seu ponto de equilíbrio consciente, e mais, como é muito mais forte que você não tem consciência. O grande problema é você não ter consciência. Porque se você não tem consciência dessa invasão, de um comportamento de um familiar seu, que se repete em você,
do qual você não tem consciência, ele é inconsciente e faz com que você tenha aquela ação. Aí nós podemos aqui, eu não estou aqui, eu tenho o maior respeito, já mostrei aqui por A mais B, já provei o meu respeito por todas as religiões. Inclusive eu gosto muito também do espiritismo, não tenho dúvida nenhuma. O Evangelho segundo o Espírito, o Espiritismo, etc. Mas vou falar alguma coisa aqui para vocês, é um comparativo. Eu sou um pesquisador, eu sou um estudioso, eu sou um professor, eu gosto de estudar. Então a gente pode dizer aqui, este comportamento que o senhor teve, de vir à tona um comportamento de um familiar seu, que desequilibrou o senhor, o que o fez tomar um comportamento inconsciente, é algo que vem de um espírito que lhe possuiu, uma possessão. Por essa tese, nós poderíamos dizer que estaria falso. Não estou dizendo que não exista casos de possessões. Não estou querendo dizer isso. Existe sim. Eu tenho inclusive o exorcismo em casa do próprio Vaticano. Eu li todo o exorcismo. Eu inclusive acho muito importante, respeito o exorcismo da Igreja Católica. Gosto porque acredito que possa existir possessões demoníacas lá, diabólicas, do mal, lá o que seja. Não estou aqui dizendo o que seja. Mas nesse caso que eu estou falando com o senhor e a senhora, se o seu comportamento for igual ao de um familiar seu, e esse comportamento vier à tona, o senhor não tiver consciência ou desequilibrar o seu ponto de equilíbrio das suas funções do ego, egóica, nós podemos dizer que o seu inconsciente coletivo dominou, agiu, e que isso é uma questão de ordem genética familiar, né? É uma questão morfogenética, uma questão que vem a genética da sua família atuando no senhor e na senhora. Como trabalhar isso é que é o problema. Aí Bert Hellinger já coloca essas ordens, que aí nós vamos caminhando. Veja que a gente fez um passeio aqui por várias linhas, várias abordagens. A gente vai caminhando para uma questão da constelação familiar sistêmica, abordando e apostando o nosso querido Bert Hellinger, alemão, que foi o criador da constelação familiar, e hoje existem terapias específicas de constelação familiar e sistêmica, justamente para que a pessoa tome consciência disso, possa tirar esse conteúdo, ou vou tirar a palavra pesada, vamos modificar a palavra, possa dar outro significado, ressignificar, e com uma das ordens que seria do amor, da hierarquia e do perdão, certo? Para que você possa, numa quarta linha, você possa neutralizar, você coloca uma diferenciação, aí vem um processo de individuação seu, é um processo de amadurecimento, né? Psicofísico, em que você se liberta de comportamentos que não são seus. Eles simplesmente não são seus. Você é uma pessoa, sua família é outra. Seus familiares são outras pessoas. Você é uma pessoa. Você tem que ter o seu comportamento. Seu específico. Você. É você com você mesmo. É esse encontro que a gente procura trabalhar. Então eu fico muito feliz de ter feito essas abordagens hoje, principalmente assim numa esfera mais do que transdisciplinar, né? Muito ampla no sentido da palavra, e que pôde trazer para o senhor e para a senhora essas questões. Eu estou aqui recebendo uma pergunta, né? É uma pergunta que vai vir aqui por escrito. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui essa pergunta, e a pergunta diz respeito ao seguinte, vamos lá. Uma senhora, certo? Em que teve uma irmã, essa senhora teve uma irmã, e essa irmã era esquizofrênica, sofria de esquizofrenia, psicose, né? E tinha uma comorbidade, ela também era alcoólatra. Então ela teve o alcoolismo junto com a esquizofrenia. Comorbidade é junto com, paralelo com, caminhando com, certo? Então, neste caso específico,
ela não apresentava o problema do alcoolismo, mas ela apresentava o problema da esquizofrenia. Então, esse problema da esquizofrenia que ela apresentava, ela começou a fazer a constelação familiar e ela percebeu que era oriundo, que o comportamento dela era idêntico. É interessante essa pergunta. A pessoa, inclusive, não quer se identificar, mas está aqui nos estúdios, não quer se identificar, mas está aqui, vai conversar comigo logo depois da nossa saída aqui, para que possamos fazer aí, encaminhá-la ou praticar uma constelação familiar. Então, nesse momento, o que acontece? Ela passou a ter muito ódio da irmã, muito repúdio da irmã, muita repugnância da irmã, muito querer mal da irmã, muita crítica da irmã, certo? Então, o processo agora de libertação dela é a ordem do amor, é a hierarquia, pois elas vieram de dois pais e mães, pai e mãe, mesmo pai e mãe, e a ordem do perdão. Para futuramente, o próximo passo seria uma neutralização. Ela vai ressignificar isso, e toda vez que ela começar a ter esse comportamento, ela vai perceber que esse comportamento, a autopercepção, é idêntico, e que ela vai, não vou perdoar, esse comportamento não é meu. Né? E aí eu vou fazer uma junção também aqui, né? O behaviorismo, condicionamento. Ela vai se modelar, vai se condicionar numa nova forma de comportamento, que não vai ser aquele comportamento esquizofrênico, aquele comportamento psicótico que é da irmã. Aquele comportamento a senhora deixa lá, deixa lá com sua irmã. Se está viva, eu não sei se está viva ou está morta, não interessa, mas perdoe ela, tenha compaixão por ela e deixe seu comportamento lá com ela. A senhora não é ela, a senhora é uma outra pessoa. E cada ser humano nasceu para ser individualizado, singularizado. Cada ser humano é único, como impressão digital. Você tem a sua, não vai ter igual. Você é você. Você deve se comportar como você é, como você gostaria de ser, e não através de um condicionamento desse que traz. Eu fiz uma mistura aqui, fiz um híbrido que eu gosto muito, que traz desse inconsciente coletivo essa questão mal resolvida familiar e domina seu ego, e você não tem consciência. E muitas vezes nesses comportamentos, nesses domínios, você diz que está sofrendo, está perdendo o seu ponto de equilíbrio. Você está sofrendo, está perdendo o seu ponto de equilíbrio. Perdendo esse ponto de equilíbrio, você está totalmente desequilibrado. E aí você diz, quando você tem esse comportamento, quando isso vem à tona, aí se diz, e aqui eu não volto a repetir, respeito demais as doutrinas espíritas, gosto e pratico, não estou aqui para... acho que possa existir casos de possessão demoníaca lá, mas nesse caso específico não seria. E aí, para uma pessoa que não conheça isso, vai dizer, não, esse aí é o diabo que está atuando, uma força maligna sobre essa pessoa que está se comportando dessa forma, quando na realidade não é isso, a gente já explicou aqui. Se você analisa o comportamento é igual do seu familiar, é uma questão que você tem que resolver na origem familiar, nessas suas relações familiares, sabendo que você pertence, porque você precisa do pertencimento, você pertence àquela família, mas você é uma pessoa individualizada. Você pode ter o mesmo sobrenome, mas você tem um nome próprio que é o seu, e você tem que se comportar como você quer, como você gosta, sob o seu controle. Poderoso não é o homem, ser humano, que domina os outros. Poderoso é o homem, ser humano, que domina a si próprio. Esse domínio é algo difícil de ser alcançado, evidentemente, pelos estímulos internos e externos que nós recebemos, mas que deve ser buscado, que deve ser trabalhado, para que possamos viver mais equilibradamente, ter o nosso ponto de equilíbrio perfeito. Meus queridos, hoje foi muito interessante, eu gostei muito, eu fiz uma grande postura aí no sentido das mostrando aí as diversas abordagens, até mesmo caminhamos para a linha espiritual, que foi muito bom. Quero dizer que foi um prazer, o tempo
urge, é muito rápido aqui, com meu amigo Coscova, mais uma vez agradecer ao meu amigo Coscova. Tudo bom, querida? Aí o pessoal chegando aqui agora, mais uma vez agradecer a UGT, União Geral dos Trabalhadores, mais uma vez agradecer a todos vocês, dizer que o nosso convênio com o Centro Doutrinário da Consciência Cósmica continua funcionando em Vilas do Atlântico para os policiais e seus familiares. Estamos com grupo terapia, estamos com a constelação familiar, estamos com a terapia Mindfulness e já estamos implantando a acupuntura. É uma equipe transdisciplinar, é uma equipe que está em grande ascensão nesse trabalho, certo? Eu gostaria por demais de agradecer, gostaria de colocar à minha disposição, e o nosso telefone é o 71991030089, 71991030089, 71991030089. Então liguem, agende, e nós estamos fazendo a consultoria jurídica, a mediação de conflitos também, para os sindicatos aposentados, pensionistas e pré-aposentados do Estado da Bahia, para todos os sindicatos da União Geral dos Trabalhadores. Grande abraço ao nosso presidente Magno Lavigne, União Geral dos Trabalhadores, a todos os sindicatos. Coscola, meu amigo, um grande abraço para você, firme e forte. Vamos ajeitar o nosso horário. Tô demais, né? Não vamos ajeitar esse horário, que depois daquele longo e tenebroso inverno, deu uma desandada aí no nosso horário. Vamos ajeitar e a gente vai conversando aí para o próximo programa. Estaremos aqui com você, certinho? E um grande abraço para todos os meus queridos amigos e ouvintes da Rádio Joia. Aqui você é joia. Muito obrigado. Até o próximo programa. Queridos, um grande abraço. Fica com Deus. Um abração. Acesse radiojoia.com. Baixe o nosso aplicativo através do Google Play ou confira nossa programação ao vivo pelo aplicativo Radiosnet. Rádio Joia. Você acabou de ouvir Conexão Conhecimento com o professor Martinez.